Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vou falar como um cônjuge de cidadão da União Europeia pode viver em qualquer país da Europa com o cidadão da União. Você tirou o passaporte europeu, seja ele português, italiano, espanhol, tanto faz. Aí você olha para sua esposa ou para o seu marido que é brasileiro sem cidadania nenhuma e pensa, tranquilo, agora eu sou europeu, a gente pode morar na Europa. Eu preciso dizer uma coisa antes que você compre a passagem. Não é assim que funciona. Existe sim um direito forte, muito melhor do que qualquer visto que você conseguiria pedir no consulado. Mas ele é condicionado e o erro mais comum que eu vejo não é erro de documento, é erro de país. Eu sou Fábio Martins, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal, na Ordem dos Advogados do Brasil, e hoje eu vou te explicar o que o seu cônjuge brasileiro tem direito e como se pede em Portugal, como se pede na Espanha e onde é que esse processo cai, sem juridiquês nenhum. Vamos começar pelo que ninguém conta. Esse direito ele não nasce do seu passaporte, ele nasce de uma norma europeia chamada Diretiva 2004/38. É uma diretiva de livre circulação. É a única lei que eu vou citar nesse vídeo, para você guardar o nome dela. E presta muita atenção na palavra circulação, porque a diretiva, na origem, só aplica quando o cidadão europeu circula, ou seja, quando ele está num país da União Europeia, que não é o país de nacionalidade dele. Traduzindo para a sua vida. Cidadania portuguesa e vai morar na Espanha? Perfeito, você está circulando. E o melhor cenário possível. Cidadania portuguesa e vai morar em Portugal? Também funciona, não é pela diretiva, porque você está em casa. Funciona porque Portugal fez uma escolha própria e decidiu dar o mesmo tratamento aos familiares dos seus próprios cidadãos. Poucos países fizeram isso. Cidadania italiana e vai morar na Itália? Aqui dói. A Itália não fez essa escolha. Você é italiano na Itália, tem menos facilidade para trazer a sua esposa do que um alemão que se mudou para a Itália agora. Isso tem nome, discriminação inversa. É um absurdo, mas é assim. Nesse caso, você cai na lei de imigração italiana comum. Cidadania espanhola vai morar na Espanha? A Espanha criou uma regra à parte para familiar de espanhol. Funciona, mas te pedem coisas a mais. Renda comprovada, seguro-saúde e habitação adequada. Resumo do bloco: antes de perguntar quais documentos, pergunte em qual país. O mesmo casal com os mesmos papéis tem tratamentos diferentes dependendo do país onde pisa. Segundo ponto, esse aqui derruba muita gente. O passaporte europeu, que te dá o direito de entrar, ele te dá o direito de entrar. O que dá o direito de ficar no país mais de 3 meses, de levar a sua família junto, é a sua situação de vida. A diretiva exige que o cidadão europeu esteja numa dessas 4 situações. Ou trabalha para uma empresa, ou trabalha para alguém por conta própria, ou tem dinheiro suficiente para se sustentar mais um seguro-saúde. Ou é estudante com seguro. Se você não está em nenhuma dessas 4 situações, você não sustenta o seu direito de morar na Europa. E se você não sustenta o seu direito de morar na Europa, o do seu cônjuge cai junto. Porque o direito dele é derivado do seu. E vou repetir porque é importante. O direito do seu cônjuge é derivado do seu. Ele não tem vida própria. Ele depende de você estar regular. Agora vamos falar de Portugal. Vamos para a prática. Nos primeiros 3 meses, ninguém precisa fazer nada. Você entra com seu passaporte, o seu cônjuge brasileiro entra como qualquer brasileiro entra lá. E ponto. Passado 3 meses, aí começa. Você, cidadão europeu, pede o certificado de registro, que é o que o pessoal chama lá de CRUI, e olha que curioso, não é na AIMA, é na Câmara Municipal da sua área de residência. Você tem 30 dias depois de completados os 3 meses, e o seu cônjuge brasileiro pode pedir um documento diferente, que é o cartão de residência de familiar de cidadão da União Europeia. Esse pedido já é feito na AIMA, hoje pelo portal online, porque a AIMA mudou esse canal recentemente. Então confira antes de submeter. O prazo para decidir é de 3 meses. O cartão vale por 5 anos. Depois de 5 anos morando lá, vocês dois passam para o cartão de residência permanente. E agora uma informação que pode ser a mais valiosa do vídeo, principalmente para quem está apanhando da demora na AIMA. A lei portuguesa diz com todas as letras que ter o cartão na mão não é condição para você exercer nenhum direito. E diz mais, que
que você pode provar que é familiar de europeu por qualquer outro meio. Sabe o que isso significa na sua vida real? Quando o banco, o patrão, o centro de saúde te disser só quando você tiver o cartão, isso está errado. Você pode provar com a certidão de casamento, um comprovativo do pedido do cartão, com o que for. No momento que você submete o pedido, você vai ter um comprovativo, guarda esse papel como se fosse ouro. Agora, na Espanha, outro sistema, outra sopa de letrinhas. Você, cidadão europeu, pede o certificado de registro de cidadão da União Europeia na oficina de estrangeria ou na Polícia Nacional. É um cartãozinho verde, é um documento que traz o seu NIE. Também dentro dos primeiros 3 meses, o seu cônjuge brasileiro ele pede outra coisa, a tarjeta de familiar de cidadão da União Europeia, a famosa tarjeta comunitária. Também nos 3 meses seguintes à entrada, o prazo para decidir é de 3 meses, na prática costuma sair mais rápido depois da entrevista. O gargalo na Espanha não é a decisão, é conseguir a cita prévia. A validade também na Espanha é de 5 anos, depois passa permanente. Uma vantagem que muda tudo, você não precisa provar renda. Agora eu preciso explicar uma coisa, porque aqui está a diferença brutal. Na Espanha existem 2 portas para trazer um familiar. Uma é a porta normal, a reagrupação familiar, que é a porta de quem é estrangeiro, comum morando na Espanha. A outra é a porta comunitária, que é a nossa, a de familiar de cidadão da União Europeia, e vamos ver o que a porta normal exige para os cidadãos. Existe na Espanha um indicador oficial de renda chamado IPREM. Pensa nele como uma régua que o governo usa para medir se você tem dinheiro suficiente. E em 2026 essa régua está a cerca de 900 euros por mês. Na porta normal, para trazer um familiar, você tem que provar 150% dessa régua. Fazendo a conta, 150% de 900 euros por mês de forma comprovada e estável e olhando os últimos 12 meses da sua vida. E cada familiar a mais soma 50%, mais uns 300 euros. Trouxe a esposa e um filho, 1.200. Esposa e 2 filhos, 1.500. Além disso, na porta normal, você tem que tirar um relatório de habitação na Câmara Municipal de onde você vai morar para medir quantos metros quadrados e número de quartos e condições da sua casa. É um trâmite à parte, com prazo próprio e é um dos que mais atrasam tudo. Agora, na porta comunitária não existe essa tabela de 900, 1.200, 1.500. Não existe. Não te pedem relatório de habitação e o seu cônjuge pode trabalhar praticamente desde o pedido por conta própria ou registrado, sem precisar de nenhuma autorização de trabalho separada. Repare bem, é a mesma pessoa, o mesmo casamento, o mesmo país, só muda a porta por onde você entra. Por uma, você entra sem precisar provar 900 euros e sem precisar tirar relatório de habitação. Pela outra, não precisa de nada disso. É por isso que eu insisto tanto, escolher a porta errada é entregar direitos que você já tinha. E o seu cônjuge, ele ganha, na verdade, uma lista de coisas, que é isso que interessa. Ele pode morar legalmente no país, trabalhar sem autorização adicional, ele ganha saúde pública, escola, nas mesmas condições dos locais. E também a circulação pela Europa com cartão de residência, a entrada sem visto, acompanhado de você. Tudo isso o seu cônjuge ganha. E aí, o seu processo pode cair agora numa parte sem romantismo. Um casamento não registrado ou não averbado, se vocês casaram no Brasil, esse casamento tem que estar refletido nos registros. E se o cônjuge europeu tem um divórcio anterior, um casamento anterior, um óbito de outra pessoa que não esteja averbado, o processo trava. Trava mesmo, e isso se resolve antes e não durante. Certidões sem apostila de aia ou sem tradução juramentada. As pessoas apresentam uma certidão simples ao invés de ter o teor. A certidão simples é rejeitada para qualquer trâmite de estrangeria, principalmente se você é casado. Um erro também que é o mais grave, o europeu não conseguir provar a própria situação. Se você não tem contrato de trabalho, não tem atividade por conta própria e nem dinheiro comprovado com o seguro de saúde, o pedido do seu cônjuge não passa. Não adianta o cônjuge estar com tudo perfeito. Outro, perder o prazo dos 3 meses. Mais um, confundir isso com reagrupação familiar, que é muito comum, mas são portas diferentes, como eu expliquei.
E tem um 7, o casamento de conveniência. As administrações investigam isso, fazem entrevista separada com os dois, comparam respostas, pedem prova de convivência real, morada conjunta, as contas partilhadas, histórico de vida. Se o casamento é verdadeiro, junte a prova desde já. Se é de conveniência, não é comigo que você vai falar. E aí, depois de tudo isso, a cidadania do cônjuge é uma parte e a que mais interessa ao longo do prazo. Na Espanha, brasileiro é ibero-americano, então eles contam 2 anos morando legalmente para pedir a nacionalidade espanhola. Mas atenção, porque isso aqui está errado em metade da internet. Brasileiro não é isento do exame de espanhol, tem que fazer os 2 exames, o de cultura e o de língua. Já em Portugal, quem é casado há mais de 3 anos com português pode pedir a nacionalidade por declaração, e esse caminho sobreviveu à reforma que entrou em vigor em maio de 2026. A mesma reforma que subiu de 5 para 7 anos o tempo de residência exigido dos brasileiros que pedem por tempo de residência. Faz a conta, 7 anos morando ou 3 anos de casamento. Nesse perfil de casal, o casamento é de longe o caminho mais curto, só que a reforma passou a exigir mais prova de ligação real com Portugal. Então a preparação dos documentos pesa mais do que pesava antes. Resumindo tudo, em 3 frases. Primeira, o direito existe e é muito melhor que qualquer visto, mas depende de qual país você escolhe. Segunda, ele é derivado, se você é europeu e não está regular, o seu cônjuge cai junto. Terceira, o cartão não cria direito, ele só reconhece um direito que já existe. Isso é a sua arma contra a demora. Salve esse vídeo, compartilha com quem pretende vir para a Europa ou já está chegando. Curte, se inscreva, compartilha com quem está nessa situação e me segue para mais informações de imigração sem romantismo na Desbrave Europa.